Olá pessoal, meu nome é Gilberto Souza e sejam bem-vindos ao quadro História do século XX, onde eu retratarei os principais acontecimentos dessa época, de forma sucinta e didática, para uma fácil compreensão de todos. Hoje iremos falar sobre o segundo evento relevante do século XX, a Guerra Russo-Japonesa, que foi um conflito que aconteceu entre os ainda vivos Império Russo e Império Japonês, entre os anos de 1904 e 1905. Onde ambos disputavam o território da Manchúria, que eu já vou mostrar, e a província de Liaodong. Eu poderia começar já no gatilho do conflito, mas como toda briga não começa do nada, exceto no Carnaval de Salvador, precisamos voltar alguns anos no tempo para entender a razão desse conflito. Em 1865, o Japão começou a restauração Meiji, que foi a restauração da monarquia no país e o início de um intenso processo de modernização, que visou a industrialização e o crescimento econômico no país. E com isso se fez necessário, aos olhos dos gestores japoneses, uma expansão territorial, para obter mais matéria-prima e mais territórios. Porque, como o Japão estava crescendo, a densidade demográfica estava aumentando, então ele precisava se expandir. E aí é a hora que você me pergunta: Ô Gil, por que o Japão decidiu tomar a iniciativa? Aí eu te respondo: naquela época a Europa possuía muitas colônias na Ásia, e o Japão, temendo ser mais uma, decidiu se fortalecer, para que não caísse nas mãos do colonialismo europeu. Simples assim. E quem tinha que sobrar nessa história toda? A China, pois ela possui um território vasto, repleto de matéria-prima, sendo a colônia perfeita para o Japão. As regiões de maior interesse eram a Manchúria, que é esse território em vermelho, a Coreia, a Península de Liaodong e Taiwan. Para conseguir seu objetivo, o Japão partiu para a briga com a China, iniciando a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que aconteceu entre 1894 e 1895, onde o Japão acabou levando a melhor, ganhando o conflito e impondo termos pesados sobre a China. Entretanto, os russos, que tinham interesse na Península de Liaodong e na Manchúria, resolveram conversar com a Alemanha e a França sobre o crescente poder japonês, e os três países resolveram intervir por meio da intervenção tripla, fazendo com que o Japão cedesse Liaodong à Rússia. Você não me perguntou, mas eu pergunto por você. Por que os russos tinham interesse na península de Liaodong? Bom, em Liaodong se localizava Porto Arthur, que se situava ao extremo nordeste da China. E este porto era importante para os russos, pois a base naval de Vladivostok, devido ao inverno e à neve, ficava inativa durante os meses de novembro a março, o que prejudicava seriamente a navegação mercante e bélica da Rússia. Port Arthur tinha águas quentes e funcionava o ano inteirinho, o que era maravilhoso para os russos. É por essa razão que Port Arthur era tão valioso para os russos como uma garrafa de vodka. Bom, em 1897 os russos atracaram em Port Arthur e se estabeleceram, e começaram a transportar produtos pela Manchúria, e também começaram a explorar madeira e minérios perto dos rios Yalu e Tumen, já em território coreano. Todos esses acontecimentos deixaram os japoneses completamente contrariados, vamos dizer assim. E depois de refletir um pouco, eles chegaram à conclusão de que apenas uma guerra poderia não só parar o avanço russo no Oriente, como também poderiam reaver a Coreia e tão amado Port Arthur. Então assim foi feito. No dia 8 de fevereiro de 1904, a Marinha Imperial Japonesa lançou um ataque surpresa à frota russa ancorada em Port Arthur. E foi surpresa mesmo, porque ninguém achava que a Marinha Russa seria atacada, sendo que ela era a sexta maior do mundo na época e também tinha o dobro de soldados da Marinha Japonesa. Então, a partir daí, uma série de batalhas se iniciam, com intensas disputas territoriais, navios afundados, marinheiros morrendo ou sendo capturados. As batalhas da guerra foram a de Port Arthur, Batalha do Rio Yalu, o cerco a Port Arthur, a Batalha de Sandepu, a Batalha de Mukden e a Batalha de Tsushima. Após todas essas batalhas, e com as frotas do Pacífico e do Báltico destruídas, o Império Russo teve que bater em retirada da Manchúria, porque encontrava dificuldades para enviar reforços, porque a economia russa estava arruinada e a guerra havia se tornado impopular no país. Logo, o czar Nicolau Russo Nicolau
II, desculpe, aceitou a rendição e assinou o Tratado de Portsmouth, tendo que abandonar a Manchúria, devolver Port Arthur, a Península de Liaodong e ainda teve que dar de brinde metade da ilha Sakhalina para o Japão. Com isso, o Império Russo ficou desprestigiado e, como estava arrasado, precisou se rearmar, perdendo empréstimos bilionários à Alemanha e à França, totalizando um valor de 1,4 bilhão de francos e 500 milhões de marcos alemães. Consequentemente, o czarismo perdeu força na Rússia e o povo perdeu a confiança no imperador. O Japão, apesar de ter saído por cima, não ficou satisfeito e continuou a desejar mais territórios e recursos. Bom, pessoal, essa foi a segunda Chatham Lesson, História do século XX. Eu espero sinceramente que tenham gostado, e se você tiver gostado, fique à vontade para se inscrever no canal, dar o like e compartilhar o vídeo, afinal de contas, conhecimento deve ser compartilhado. Então, abraços e até a próxima.